Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos sentar, gente? Bem, primeiramente, só me apresentando, se alguém não me conhece, meu nome é Fábio, né? Participo aqui do grupo de oração Bom Pastor praticamente desde o início do grupo. Fui um dos que fundaram esse grupo aqui também, o grupo Vida Nova, né? O nome, graças a Deus, do grupo foi dado para mim em oração, né? Depois a gente fez uma votação, isso faz muito tempo atrás. E que bom, né? Que bom que a gente vê ainda que tem jovens aí, pessoas que querem buscar servir a Deus, né? Faz 25 anos que eu participo desse movimento maravilhoso que é a Renovação Carismática, e hoje vamos partilhar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus colocou, daquilo que foi colocado em oração para nós, para essa noite. Bem, então, irmãos, eu queria assim convidar vocês para que nós pudéssemos pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, no versículo 17 até o 31. A passagem já acredito que alguns de vocês já conheçam essa passagem. Marcos 10, do 17 ao 31. Eu não vou dizer a página ali da Bíblia, porque eu não trouxe a minha Bíblia Ave Maria, tá bom? Eu tenho algumas Bíblias lá em casa, né? Essa aqui é a edição peregrina, essa aqui é uma Bíblia de estudo. E aí eu gosto bastante de usar ela por causa das citações que tem, que vai explicando, né, aquilo que é versículo a versículo, a passagem inteira, traz muitas coisas interessantes. Fica algumas palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Aqui na minha Bíblia o título é O Homem Rico. Diz assim: quando se pôs a caminho, chegou alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não perjurarás, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. Ele lhe respondeu: mestre, tudo isso eu cumpri desde a adolescência. Jesus o olhou com carinho e lhe disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem comigo. A essas palavras, o outro franziu a testa e partiu triste, pois era muito rico. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se assombraram com aquilo que diziam, mas Jesus insistiu: como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil para um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que para um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram espantados e comentavam entre si: então quem pode salvar-se? Jesus ficou olhando para eles e lhes disse: para os homens é impossível, não para Deus. Tudo é possível para Deus. Pedro então lhe disse: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e por causa da boa notícia, há de receber nesta vida 100 vezes mais em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo futuro, vida eterna. Mas muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos primeiros. Palavra da salvação.
Irmãos, essa passagem aqui que nos fala se nós pegarmos os evangelhos sinóticos, ali, evangelhos sinóticos são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. Eles se chamam sinóticos porque eles são parecidos, né? Sinótico significa isso. E esse ano nós estamos meditando pela liturgia o evangelho de São Mateus, nesse ano litúrgico, né, que começou lá no primeiro domingo do Advento, mais ou menos começo de dezembro, e termina mais ou menos também lá pelo final de dezembro. O ano litúrgico é diferente do ano civil, do calendário civil nosso. Mas assim, quando a gente vê algumas passagens de conversão na Bíblia, a gente tem que ter uma coisa uma coisa em mente. E essa coisa que a gente tem que ter em mente é a seguinte, é que muitas vezes quando fala desses processos de conversão, né, esses processos de conversão, eles são processos que de vez em quando assim, ele não é meio que de uma hora para outra. Muitas vezes a conversão ela é um processo, tá bom? Bem, nessa passagem nós temos aqui algo que nos fala em que aquele homem que chega para Jesus, ele pergunta: bom mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Veja, eu acredito que muitas vezes a preocupação, talvez nossa também, muitas vezes, é essa mesma: o que devo fazer para ser salvo? Acredito que é isso, porque acredito que se não fosse isso, talvez nenhum de nós estivéssemos aqui, né? Essa ânsia de nós estarmos com Deus, seguirmos a Deus, então acredito que também o nosso objetivo, a vida eterna. Mas é bom nós sabermos que a conversão ela é um processo, e São Tomás de Aquino ele explica muito bem isso, tá bom? Em outros casos de conversão que tem no Evangelho, claro, porque aqui a gente não vê um caso de conversão, mas aqui nós vemos o quê? Nós vemos um caso de uma pessoa que tinha já iniciado esse processo de conversão há muito tempo, mas não quis dar o passo a mais, que é o homem rico. Ou seja, ele já vivia os mandamentos, mas ele não queria dar o passo a mais de abandonar tudo por causa do reino. E São Tomás de Aquino, ele escreve algo bem interessante, porque São Tomás de Aquino ele escreve explicando o Evangelho de São João, e ele escreve explicando o Evangelho de São Mateus. Mas por que São Tomás de Aquino não explica Lucas e Marcos? É muito simples, né? Porque Mateus é um evangelho parecido com Lucas e Marcos, são sinóticos, são parecidos. Tanto que se vocês quiserem ver, né, essa citação aí na Bíblia de vocês, ali no comecinho, né, onde diz o título, cita também aonde que diz isso em Mateus e cita onde diz isso em Lucas. Né? Então, e sabe o que é interessante disso, gente? É o seguinte, porque quando Jesus começou sua vida pública, Jesus teve 3 anos de vida pública, só 3 anos, né? Assim, digo só, foi muito intenso todos esses 3 anos. Foi nesses 3 anos que Jesus chamou os discípulos, realizou os milagres, ensinou tudo que tinha que ensinar. Foram nesses 3 anos. Mas tem uma coisa muito interessante nesses 3 anos de Jesus, que de vez em quando a gente não percebe, que é o seguinte: quando tem, por exemplo, nós sabemos que o dia 6 de janeiro, ele é o dia dedicado à Epifania do Senhor. O que é Epifania? O dia da manifestação de Jesus. Nesse dia da manifestação de Jesus, se realizaram 3 fatos extremamente importantes na vida de Jesus. Não no mesmo ano, em anos diferentes, mas no mesmo dia. Por exemplo, a liturgia das horas, que a igreja reza, na oração da véspera, que diz assim: a oração da véspera é uma oração que se reza antes do dia da Epifania, então no dia 5 de janeiro à noite, né? Diz assim que nesse dia, né, ou seja, nesse dia que virá, sabe-se que os magos visitaram Jesus, que a gente celebra na liturgia, ou seja, a visita dos magos ali, mais ou menos 12 dias após o nascimento de Cristo, né? Visita dos magos. Depois tem um outro fato que se realiza na vida de Jesus, passado 30 anos, que é o batismo de Jesus. No mesmo dia da visita dos magos, 30 anos depois, né, foi o batismo, e 1 ano depois do batismo foi o milagre de Jesus nas bodas de Caná.
Isso diz a liturgia das horas e a tradição da igreja. Então vocês vejam o seguinte: o primeiro ano da vida de Jesus, o primeiro ano da vida pública de Jesus, Jesus não fez milagre nenhum. Ora, isso é muito simples, né? Por que é muito simples? Porque se o primeiro milagre de Jesus se deu nas bodas de Caná, as bodas de Caná foi um ano depois do batismo, exatamente um ano depois. Então no primeiro ano Jesus não realizou milagres. E a pregação de Jesus, gente, a pregação de Jesus, ela era uma pregação parecida com a pregação de João Batista, que era o quê? Convertei-vos, basicamente isso, o reino de Deus está próximo. Ou seja, Jesus ele pregou durante um ano sobre isso sem fazer milagres. Tanto que quando Maria pede para Jesus nas bodas de Caná para que ele realize o milagre, Jesus vai dizer: minha hora ainda não chegou. Mas veja o seguinte, então Jesus, ele pregou, o que Jesus pregou, meus irmãos? Jesus pregou basicamente, no primeiro ano de missão, de vida pública dele, Jesus pregou o Antigo Testamento. Por quê? Porque diz a palavra de Deus, Jesus mesmo disse, ele não veio abolir o Antigo Testamento, que é a maior parte da Bíblia que a gente tem aí. Não, ele não veio abolir, ele veio levá-lo à perfeição. E a essência, o resumo dos 10 mandamentos que a gente pode ter, gente, estão contidos o resumo do Antigo Testamento está contido nos 10 mandamentos. O chamado Decálogo, que está lá no livro do Êxodo, a partir do capítulo 20. E veja, quando o jovem rico chega para Jesus, perguntando aqui, perguntando isso, esse homem rico, como diz aqui em Marcos, dizendo assim: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus fala para ele? Vive, cumpre os mandamentos. Meus irmãos, esse cumprir os mandamentos, o que é? Ele é o primeiro passo no nosso processo de conversão, tá bom? Se você quer ir para o céu, o primeiro passo no processo de conversão é cumprir os mandamentos. Nós muitas vezes nem sabemos, para a gente cumprir os mandamentos, a gente tem que saber os mandamentos, saber os mandamentos de cor, porque é fácil. São 10 mandamentos, os 3 primeiros referem-se ao amor a Deus, e os outros 7 referem-se ao amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar o seu santo nome em vão, guardar o domingo e os dias santos de preceito, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo. O homem do próximo também vale. Então, cumprir os mandamentos, cumprir todos esses mandamentos é aquilo que o Senhor nos pede primeiramente. E esse é o primeiro passo que a gente dá, meus irmãos, para a questão do nosso processo de conversão. Tá bom? Então a primeira coisa que os discípulos faziam era basicamente isso, era basicamente a questão do cumprimento dos mandamentos. A gente não pode esquecer dos 10 mandamentos da lei de Deus. É interessante porque o catecismo da igreja, quando fala da questão de salvação, que ele vai falar também, ele cita esse versículo que nós lemos. O que devo fazer para ser salvo? Vai e cumpre os mandamentos. E meus irmãos, vejam hoje em dia, para todos nós aqui, dizendo assim, se você realmente quer dar um passo na fé, se você quer realmente avançar em direção ao céu, uma primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, é tentar cumprir os mandamentos. E para cumprir os mandamentos a gente tem que romper com a vida de pecado. Romper com a vida de pecado. Nós temos que ter certo para nós que o pecado ele é a causa, meus irmãos, de tudo que é tipo de mal que tem no mundo, que entrou no mundo, entrou por meio do pecado. Temos que nos convencer disso. Deus não criou a morte, Deus não criou o mal, Deus não criou um inferno. A morte, o mal, entraram no mundo por meio do demônio, que eram anjos criados inicialmente bons por Deus e que pela sua liberdade acabaram se rebelando contra Deus, e tentaram o ser humano, e o ser humano acabou caindo no pecado, e por causa desse cair no pecado,
o chamado pecado original que nós herdamos, não é um pecado que a gente tem por culpa, mas é pela descendência humana. Esse pecado, ele trouxe, né, para o mundo todo tipo de desordem, né? Inclusive nós não conseguimos olhar a Deus de uma forma verdadeira como Deus é, por causa do pecado. Mas o processo nosso de conversão, a palavra conversão do grego, ela tem duas palavrinhas no grego que definem conversão, que está escrito nos evangelhos, porque vocês sabem que os evangelhos foram escritos, né, a Bíblia originalmente ela foi escrita em 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e o grego. E o grego, quando fala de conversão, ele usa duas expressões do grego, que é a chamada metanoia e a chamada epistrofé. O que significa metanoia? Metanoia é uma mudança de mentalidade. E a epistrofé é uma mudança de atitude. A gente tem esses dois momentos citados, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Na verdade, o nome da parábola é do pai misericordioso, mas se a gente fala pai misericordioso, quase ninguém entende, né? Quando fala filho pródigo, todo mundo já lembra, sabe da história daquele jovem que tinha, né, que pede a herança para o pai e sai curtir a vida, né? Ou seja, o pai para ele morreu, né? Porque filho que pede a herança para o pai vivo é porque o pai já morreu, né? A gente só recebe a herança depois que o pai morre. E ele parte, e ele gasta tudo, e chega um momento que ele está lá, que ele está querendo comer a comida dos porcos, ou seja, chegou para baixo do fundo do poço, e ali ele tem uma mudança de mentalidade. Na casa do meu pai, né, os servos têm comida em fartura, né? Então, veja, ali ele tem uma mudança de mentalidade, e daquela mudança de mentalidade ele resolve dar uma mudança na vida, ou seja, eu vou mudar o meu caminho, vou voltar para a casa do pai. Prepara até um discursinho, né? Mas aqui ocorre o que? Ocorre a mudança de mentalidade, o metanoia, na hora que ele está lá comendo lavagem dos porcos, que ele cai em si, que quando diz a Bíblia, lá em Lucas 15, e depois tem a mudança de rumo, né? Que é a epistrofé, que é quando ele volta para a casa do pai, que ele está fazendo o passo. Muito bem, meu irmão, eu não sei ainda se você tem, e falar assim para você, eu não sei ainda se você tem esse processo ainda da tua mudança de mentalidade com relação a Deus. É o primeiro passo nosso para a conversão. É saber, e é por meio da fé, né? Por meio da fé eu saber que longe de Deus eu só encontro morte. Longe de Deus eu só encontro morte. Irmãos, se nós pegarmos, por exemplo, um caso de um país aí no mundo hoje, por exemplo, o Japão. O Japão ele é a terceira maior economia do mundo, era a segunda até esses dias atrás, a China ultrapassou. Mas o Japão é um país assim, um país que tem terras improdutivas, está em cima de 3 placas tectônicas, 3 ou 4, ou seja, vira e mexe, está dando terremoto lá, destruindo, eles reconstrói. É um país extremamente populoso, né, pelo tamanho dele, tem muita gente lá. E o Japão é um dos países do mundo que mais produz tecnologia. Jovens estudam bastante e tal. Tecnologia à vontade, muitas ideias de tecnologia saem de lá. A expectativa de vida lá passa de 84 anos. Ou seja, você tem uma boa chance no Japão de viver muito bem, obrigado. Mas o Japão também é o país do mundo que contém o maior número de suicídios entre jovens. Por que isso? Eu acredito que esse é um sinal claro de que hoje em dia dinheiro, que é o que o mundo aí por fora fala que é importante, dinheiro não está longe de ser tudo. O dinheiro está longe de ser tudo. Muitas pessoas que tem por aí, a gente vê tem um monte de dinheiro, não sai, parece que vira escravo, né, da sua condição econômica. Não conhece, tem dinheiro para viajar o mundo inteiro, mas não conhece uma praia aqui perto da gente. Porque não sai, vira escravo, parece que fica uma maldição em cima. Então, meus irmãos, nós temos que ter uma consciência hoje em dia do que, gente? De que
se você tem fé, e por isso é importante a gente pedir a fé, a gente pedir que Deus aumente a fé da gente, pedir que, por meio da fé, a gente se convença de que Deus quer algo melhor para mim do que eu mesmo quero. Deus tem algo melhor para mim do que aquilo mesmo que eu penso para a minha vida. Não, a gente não é muito inconstante. Muita gente pensa assim, não, hoje eu vou fazer isso, tal, levanta ali meio-dia, você vai certeza, quando chega no fim da tarde, você está com dúvida daquilo que você pensou no meio-dia. Nós muitas vezes não sabemos o que é melhor para a gente. Meus irmãos, Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe. E então, saber justamente isso, talvez nós mesmo não entendermos a Deus. E meus irmãos, tem gente que fala assim, mas eu não entendo a Deus, por isso que eu não vou na igreja. Você não vai entender nunca Deus. Se você entendesse Deus, Deus não seria Deus. Deus a gente não procura entender, Deus a gente procura adorar e obedecer. Porque Ele é muito maior, a inteligência dele é muito maior do que a nossa. Eu lembro sempre daquela história de Santo Agostinho, que estava meditando sobre os mistérios da Santíssima Trindade, na beira da praia, vou contar aqui rapidinho. E ele pensando isso, como que pode acontecer que o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo, o Filho não é o Pai, e o Espírito Santo não é o Pai, e o Espírito Santo não é o Filho, mas todos são Deus, é uma pessoa só, 3 Deus em uma pessoa. E ele por muito tempo ali meditando na beira da praia aquilo. O Romero Alencar fez uma música sobre isso. E aí aparece um menino, né, na beira do mar, em Santo Agostinho, um grande pensador em busca da verdade, né? Uma grande diferença dos pensadores antigamente para os de hoje é isso, que os antigamente procuravam descobrir a verdade, os de hoje procuram dizer meio que tudo é verdade, qualquer coisa é verdade, e aí é uma besteira, né? Então Santo Agostinho ali preocupado com isso, e aparece um menino na praia. Esse menino ele cava um buraquinho ali na areia do mar, na areia da praia, e vai até o mar e pega uma mãozadinha lá de água, vem correndo e joga aquela mãozada de água no buraco, como uma criança brincando, e repete isso várias vezes. Vai lá no mar, pega um pouco de água, vem correndo e joga no buraquinho. Vai lá no mar, pega. E Santo Agostinho se desconcentra. E aí Santo Agostinho diz assim para o menino: ei menino, o que você está fazendo? O menino diz assim: eu estou tentando colocar toda a água desse mar aqui dentro desse buraquinho. Santo Agostinho falou: pode esquecer, isso é impossível, você nunca vai fazer isso. E o menino falou: assim também o que você está tentando fazer com Deus. Você jamais vai entender Deus, né, o oceano, com a tua cabeça, o buraquinho na areia. Ou seja, a gente não entende Deus. Se a gente entendesse Deus, Deus não seria Deus. A gente não entende mesmo, não vamos entender. E tem teólogos, meus irmãos, que chegam a dizer assim, claro, aqui é um campo da teologia, não é propriamente uma questão, talvez, de verdade, mas eles dizem assim que mesmo na eternidade, talvez nós nunca cheguemos a conhecer Deus plenamente, de tão imenso que Ele é. Santa Catarina de Sena uma vez perguntou para Deus da criação, né? Talvez o que foi mais difícil Deus fazer na criação, e Deus falou assim: Catarina, entre criar o universo todo e criar uma formiga, não tem diferença. Deus falando para Santa Catarina. Então veja, por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês verem que Deus, Ele é imenso, Deus é muito grande. E para nós, muitas vezes, meus irmãos, não cabe, eu digo para vocês, olha, não cabe a gente questionar a Deus, cabe a gente obedecer a Deus. E quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não confiamos naquilo que Deus fala na palavra, nós já estamos pecando. Nós estamos pecando com o mesmo pecado de Adão e Eva, nós estamos querendo ser como Deus. Ou seja, se na palavra de Deus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas. E esse foi o pecado do jovem rico, né? Vocês perceberam isso? O pecado dele foi isso, porque quando Jesus disse: vai, deixa tudo que tem e me segue, né? Ou seja, venha participar do reino, o que ele fez?
ele não foi porque ele tinha muito dinheiro, muita riqueza. Então ele não amava mais a Deus, ele amava mais as suas riquezas. Então quando eu amo mais, e São João vai dizer assim lá na primeira carta de João, né? Ora, sabemos que amamos a Deus quando cumprimos os seus mandamentos. Então a gente sabe que ama a Deus quando a gente cumpre os seus mandamentos. Então é eu amar a Deus sobre todas as coisas, é eu cumprir os mandamentos, é eu honrar meu pai e minha mãe, é eu procurar viver uma vida de castidade, que é uma vida de pureza, né? Fugir das ocasiões de pecado, né? Fugir mesmo contra o pecado, meus irmãos. Muitas vezes não adianta a gente querer dar uma de valentão, de fortão e lutar. Não, o remédio mesmo é fugir. É fugir, né? Diz lá no livro do Eclesiástico: foge do pecado como se foge de uma serpente. Porque o pecado é uma criação angélica. Foram os anjos que criaram, não foram os homens. E muitas vezes nós caímos. É a mesma coisa sobre a questão de fé. Muitas vezes a gente, em alguns assuntos, por exemplo, algumas tentações de fé, a gente tem que fugir quando a gente está sendo tentado na fé. É manter a fé, ou seja, Jesus, foi você que falou isso, Deus, foi você que falou isso, então eu não vou pecar, eu vou viver os mandamentos, eu vou viver a castidade. Se você jovem ainda vê pornografia, não veja mais. Se comete o pecado de masturbação, não cometa mais. Se você não honra teu pai e tua mãe, veja, o mandamento é honrar pai e mãe, não quer dizer obedecer pai e mãe. Por exemplo, se teu pai e tua mãe pedir para você algo que seja contra os mandamentos, você pode desobedecê-lo, porque aí entra a questão de você amar mais a Deus do que aos homens. Mas é honrar teu pai e tua mãe, é dar-lhe o devido respeito que eles merecem, é não furtar, ou seja, não roubar, pegar coisa que é do outro. O Brasil é terrível nisso, né, gente? Falam assim: o Brasil é o maior país cristão do mundo. Eu não sei aonde que é o maior país cristão do mundo. Você vai numa casa lotérica aí, tem que amarrar a caneta, porque senão o ladrão rouba. Aonde que isso é um país cristão? Nós somos um país pagão. Tem pouco de cristianismo. Então, é viver os mandamentos, guardar dias santos de preceito, fazer jejum quando manda a Santa Igreja. Ou seja, nós estamos nos aproximando, por exemplo, da quarta-feira de cinzas, apenas 2 vezes no ano, gente, a igreja nos manda fazer jejum e abstinência de carne, as 2 coisas, que é na quarta-feira de cinzas e que é na sexta-feira santa. Claro, isso não quer dizer que a gente faz só esse dia e depois esquece dos outros. Não, se você tiver condição de fazer toda sexta, faz. Por quê? Porque sexta-feira nós lembramos da morte do Senhor. E por que quarta-feira? Nossa Senhora pede em Medjugorje, que quarta-feira também, quem tiver condição de fazer jejum, abstinência, que faça, porque quarta-feira foi o dia que Judas traiu Jesus, quarta-feira santa. Por isso, o faltar a missa no domingo, faltar a missa no domingo, meus irmãos, é um pecado grave. Veja, nós temos uma semana inteira, que a gente tem a opção talvez de não estar na igreja, mas no domingo, inclusive esse dia domingo vem de Dominus, que é Deus, Senhor, é o dia do Senhor. Esse dia eu tenho que participar da Santa Missa. Se não tiver Santa Missa, participar do culto. Existem poucas exceções para isso, para quem é obrigado a trabalhar, no domingo, que a igreja não considera como pecado, a questão do domingo. Mas faltar na missa domingo também, meus irmãos, é pecado, e é pecado grave. E sabe o que é pior do pecado grave? A questão do pior do pecado grave é o seguinte: que uma pessoa que está em pecado grave, ele está veja, não por causa de Deus, mas por causa dela, da pessoa, ela está por livre e espontânea vontade, ela se separa de Deus. Por livre e espontânea vontade. Não é Deus que se separa da gente, não, é a gente que se separa de Deus. Eu não confio em Deus, eu peco, eu cometo o pecado, eu não confiei no Senhor. Então, quando
eu decido por mim mesmo, eu estou questionando a Deus diretamente. Não, Senhor, não acredito no que você diz, o que é bom para a minha vida eu sei, você não sabe nada, então deixa que eu faço. Mais ou menos assim a questão do pecado. Então a primeira coisa que a gente tem para se converter, meus irmãos, é a questão do que? É a questão de uma mudança de mentalidade. De uma mudança de mentalidade, ou seja, a gente mudar a nossa mentalidade e depois de mudarmos a nossa mentalidade, voltarmos para o Senhor. Fazermos as coisas certas na casa do Senhor. E nessa mudança de mentalidade, uma parte fundamental que tem nisso, meus irmãos, é a questão do sacramento da confissão. Você procurar um padre, de você confessar seus pecados. E confessar os pecados assim não é simplesmente ir lá e contar para o padre. Não, a confissão você tem que dizer o pecado. Né? A confissão ela não é uma terapia. Okay? O sacramento da confissão ele foi instituído por Jesus no dia da ressurreição. Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 23. No dia da ressurreição, quando Jesus apareceu aos 10, não é aos 12, né? Por que não é aos 12? Porque Judas já tinha se matado e o Tomé não estava lá. Tanto que o Tomé depois questiona. Né? Então, quando Jesus aparece aos 10 discípulos e mais algumas pessoas que estavam ali, Jesus diz, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ou seja, Jesus está falando para os discípulos que eram os bispos, os sacerdotes, os primeiros sacerdotes da nova aliança. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem vocês não os perdoardes, não serão perdoados. E assim Jesus diz, essa missão, veja gente que maravilhoso isso, porque essa missão que Jesus deu aos discípulos era a mesma missão dele. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele foi o cordeiro que tirava o pecado do mundo. E ele confia isso para quem? Para a igreja. Porque tem muita gente na igreja que acha assim, não, eu confesso direto com Deus e está tudo certo. Meu irmão, isso é prepotência. Ou seja, antigamente a confissão, o sacramento da confissão, ele vem em auxílio ao sacramento do batismo. Porque quando uma pessoa é batizada, o sacramento do batismo, quando uma pessoa, antes, no início do cristianismo, as pessoas eram batizadas adultas, a maioria. Mas a pessoa, quando recebia o sacramento do batismo, ela não precisava confessar, porque a vida inteira dela passada, os pecados que ela tinha foram perdoados, todos. A pessoa estava em estado puríssimo de graça. Mas se essa pessoa voltasse a cair em algum pecado, aí a confissão, Deus sabe disso. Deus sabe da nossa miséria. E antes, gente, no Antigo Testamento, logo no início do cristianismo, a confissão geralmente era uma vez na vida que a pessoa fazia. E nós temos aí, então nós temos que chegar para o padre, se você cometeu algum pecado, e procure um bom exame de consciência, mesmo na internet ou em algum lugar, e veja o que claro, um exame de consciência para o sacramento da confissão, acha na internet isso, Já que coloca confissão, já automaticamente vai cair em alguma coisa católica. Você tem que chegar para o padre e contar todos os pecados. Você que quer realmente a questão da mudança, tem que contar todos os pecados, não esconder nada do padre. Mas o padre ele é humano como eu, ele vai contar os meus pecados para as outras pessoas. Meu irmão, o padre, se ele fizer isso, ele está excomungado. Se ele falar o pecado e a pessoa. Excomungado, ele é expulso da igreja. Na maior parte dos casos, ele não pode mais exercer seu sacerdócio. Tirado fora. É pena máxima. A maior parte dos padres, gente, que eu vejo assim, que falaram, eles escutam tanta confissão. Vocês acham que Deus acha que dá o dom para eles do esquecimento? Que muitos padres que eu já ouvi falar, já falaram isso. Olha, a gente escuta ali no momento, a gente orienta, dá absolvição e parece que vem outra pessoa, mas a gente esquece. Eu já ouvi muito padre falar isso. Então não tenha medo de dizer o teu pecado para o padre, porque se você lembrar de um pecado na confissão, um pecado grave que você cometeu e você não fala, você comete outro pecado, que é o pecado do sacrilégio. Mas eu tenho vergonha. Que beleza. A vergonha que você tem na hora da confissão já é uma forma de penitência.
é uma humilhação para você colocar diante do Senhor. É uma humilhação que você coloca ali diante de Deus. Ou seja, aquela humilhação, aquela ali é benéfico. E fala os pecados, sabe? Não fica enrolando, né? Não é para contar o pecado do vizinho, né? Para contar o teu pecado. Conta todos os pecados que lembrou. Seja objetivo, sabe? Não fica dando volta para dizer um pecado. Não fala, eu fiz o pecado, ponto. Quantas vezes, se você lembra quantas vezes cometeu, fala. Se não fala, eu cometi esse pecado várias vezes. E não esconde nada do Padre. E quando você for para a confissão, você tem que ter um firme propósito de não pecar mais, de não cometer mais o pecado, aquele pecado que você cometia. Porque se você vai para a confissão sem esse propósito, a confissão ela pode não ser válida. Ou seja, você tem que ter uma determinada determinação. Mas será que eu vou conseguir até o final da minha vida não cometer mais esse pecado? Não sei, meu irmão, peça a graça de Deus. Se você conseguir não cometer mais esse pecado, maravilha. Se você não conseguir cair, volta de novo. Mas tenha propósito de emenda. E assim, meu irmão, tenha um propósito firme no seguinte sentido: saiba que cada vez que eu peco, eu estou dando um passo em direção ao abismo. Cada vez que eu peco, estou dando um passo em direção ao abismo eterno. Eu estou tomando decisões para cair. Então evite as ocasiões de pecado. Sabe, evite o pecado. É a nossa luta aqui nesse mundo, é isso. Foi para isso que Cristo veio para destruir as obras do demônio. Qual é a maior obra do demônio? É o pecado. Então, meu irmão, muda a tua mentalidade. Algo que me ajudou muito, meus irmãos, na minha conversão, há 25 anos atrás, eu falo assim, graças a Deus nesses últimos anos, eu vejo assim que cada vez mais eu estou abandonando o pecado, e isso, não para honra e glória minha, isso é honra e glória de Deus, isso é Deus que nos dá a graça. Deus é tão bom que Deus nos pede as coisas e Deus nos dá a graça para realizá-las, tá bom? Deus não nos deixa sozinhos. Mas assim, no início da minha conversão, eu lembro assim que foi numa sexta-feira santa do dia sexta-feira santa do ano de 1994. A maioria de vocês não tinha nem nascido ainda. Então, no milênio passado, e é milênio passado mesmo, né? Que o novo milênio mudou, né? De 2001 para cá é o novo milênio, de 2000 para lá era o milênio antigo. Então, eu lembro que assim parece que foi aquela graça suficiente, né? O que é graça suficiente? É aquela graça que todos nós temos e que Deus coloca dentro de nós para que a gente se volte para Ele. E eu lembro que foi um dia 1º de abril, eu procurei no calendário esses dias aí, né? Foi o dia 1º de abril, e eu lembro assim que nesse dia 1º de abril, que muita gente fala que é o dia da mentira, para mim foi o dia da verdade, né? De 1º de abril de 1994. Era a sexta-feira santa, e eu acordei com uma frase que depois eu fui descobrir que era uma frase bíblica. Acordei com uma frase que dizia assim: mas do que adianta a gente ganhar tudo no mundo e perder a vida eterna? Depois eu fui saber que isso estava lá em Marcos 8, né? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma. Veja, jovens, eu vou fazer 40 anos esse ano. Vamos dizer assim, dobrando o cabo da Boa Esperança já, né? Indo para o outro lado da ladeira. Não sou velho, né? Pessoas consideram velho no Brasil acima de 60, né? O idoso. Não sou velho, também não sou novo, né? Faz aí uns, como eu disse para vocês, já fazem 25, esse vai ser o 26º ano da minha conversão. 26 anos, mas assim, irmãos, a vida da gente passa muito rápido, O salmista diz, né, no livro dos Salmos, a nossa vida é como um sopro, ou seja, passa, vai e acaba.
Você aí pode ter teus 13, 14, 20, não sei qual é a tua idade, mas saiba, passa muito rápido. O pior de tudo é o seguinte: nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Nós podemos ser surpreendidos pela irmã morte, como diz São Francisco de Assis, a qualquer momento. E o nosso destino eterno, ele será fundamental, será determinado por como nós estivermos no momento da nossa morte. É aí que vai determinar se eu estarei no céu ou se eu estarei no inferno. É de acordo com o momento da nossa... Por isso, uma vida de vigilância, de observância das leis, uma vida de vivência na graça, uma vida de oração. Sabe por que a gente não sabe quando vem isso? As pessoas falam assim, nesse dia eu vi as pessoas que defendem as coisas do mundo dizendo assim: ah, mas um dia a morte vai chegar, né? Mas em todos os outros ela não vai chegar. Mas um dia ela vai chegar. Assim como dizendo vantagem, falando assim: aproveite. Meu irmão, seja de Deus. Seja de Deus, entregue sua vida para Deus, volte para Deus, volte para a casa do Pai. Jovem, volte para casa, seja teimoso em Deus. Por mais que você veja coisas no meio da igreja que acontecem, e acontecem coisas de vez em quando, não horríveis no meio da igreja, mas coisas assim, escandalosas na igreja, claro que acontece, pois a igreja é feita de pessoas. Pode ser que um padre cometa algum escândalo, pode, alguma pessoa de dentro da igreja cometer um escândalo, pode, mas a gente não vai na igreja por causa deles. A gente vai na igreja por causa de Deus. As pessoas caem em pecado, nós também caímos, E julgamos os outros como se nós fôssemos superiores. Mas assim eu digo para você, jovem, mude tua mentalidade e mude o direcionamento da tua vida. Vale a pena. Eu sempre digo assim: olha, se eu pudesse entrar aí na tua cabeça e fazer isso, eu faria, mas eu não posso, porque essa decisão é tua e Deus te deu a liberdade. Mas pense que um dia poderemos ver Deus face a face. E esse ver Deus face a face é só se nós cumprirmos os mandamentos e depois seguirmos a Jesus. Só para terminar, se encerrar, primeiro, rapidinho, eu só falei da primeira parte, na questão do primeiro passo da conversão, a metanoia, a mudança de mentalidade. A primeira e a segunda, porque elas caminham meio junto. Mas assim, o segundo passo, o que é, meus irmãos? É conhecer Jesus. Aquilo que Jesus disse para os apóstolos, para Pedro, Tiago, André, João, que daí eles perguntaram para Jesus: mestre, onde moras? Jesus disse: vinde e vede. E eles foram e ficaram juntos com Jesus. Isso São Marcos vai dizer, que chamou primeiramente os 12 para estar em sua companhia. Está lá em Marcos 3, versículo 14. E o terceiro passo da conversão é largar tudo, abandonar tudo por causa de Jesus. E o abandonar tudo por causa de Jesus, meus irmãos, não é no sentido assim de eu vou deixar tudo, pai, mãe e tal, tudo. Não, é que as coisas da minha vida já não fazem sentido se eu não estiver junto com Jesus. Se Jesus não fizer parte da minha vida, nada faz sentido. Chesterton, que o padre Paulo Ricardo está dando um curso na internet agora sobre Chesterton, e o Chesterton, que foi um jornalista britânico lá do começo do século XX, Chesterton dizia mais ou menos assim, uma coisa mais ou menos parecida. O primeiro passo, qual é? O primeiro passo é você quebrar os 3 passos da conversão, segundo Chesterton. O primeiro é você quebrar, porque Chesterton era anglicano. Então o primeiro passo o que é? É você quebrar o preconceito contra a igreja católica. Tudo bem, eu vou romper o preconceito. O segundo passo, você começa a conhecer Jesus. Você começa a conhecer a igreja e você fica entusiasmadíssimo, porque a igreja é maravilhosa, gente. Vai ler o catecismo, vai ver vida de santo, vai ver tudo que tem na igreja. Olha, falta vida para a gente estudar tudo que tem na igreja, falta tempo de vida, é muita coisa, e é maravilhoso. E aí você vê que de tudo isso, a terceira fase qual é? A fase que você quer cair fora, de acordo com o Chesterton. Por que cair fora? Porque você está vendo que Jesus está pedindo a vida, que Jesus está pedindo a sua vida, uma entrega de vida, não que Jesus está pedindo para você morrer, não, mas Jesus está pedindo a entrega da sua vida toda para Ele. Mas são processos,
são processos. Não importa talvez em qual fase do processo você está, meu irmão, mas é importante fazer esse processo. Vamos fechar nossos olhos um pouquinho?